Olá a todos, aqui de novo falando na nossa conversa de consultório. Hoje um pouquinho mais sobre crianças ou pessoas índigo, cristal, arco-íris e um perfil que pouco se fala ou quase nada se fala das crianças, dos seres, ferro e bronze. Algumas pessoas dizem que isso tudo é pseudociência, crendice e tal. Problema de cada um acredita naquilo que quer, acredita que a Terra é redonda, que é quadrada, queima outro na fogueira por causa disso, né? Já aconteceu muito. Bom, seja como for, nós vemos que perfis específicos de seres, né, vêm de tempos em tempos em quantidades maiores. Então, algumas pessoas escrevem, né, a criança índigo veio da década de 40 a 80. Então, antes e depois não veio mais, não vieram mais? Claro que sim. Ao longo da história da humanidade, sempre vieram todos esses perfis de crianças, de seres que ficaram adultos. Em épocas, eu não sei exatamente porquê, lá em cima que sabem, ou em outro planeta, outro plano, vem uma quantidade maior de cada perfil para haver um equilíbrio no nosso planeta. Então é isso que eu penso, equilíbrio. Nós vemos na natureza os seres bizarros, pulga, cochonilha, tudo. Tem gente que diz, isso não devia existir. Se não existisse, a gente vai vendo que leva a um caos, né? A um desequilíbrio. E nós, humanos, somos assim também. Tem que ter todo esse povo em equilíbrio. Talvez em épocas, né, existam desequilíbrios, tenham existido e vão continuar existindo, enquanto o ser humano não atingir um nível de evolução. Quando atingir esse nível de evolução, fica um pouco mais harmônico, muito mais. Mas até lá, precisa vir a criança índigo, questionadora, aquela criança, aquele ser, né, aquele homem, aquela mulher, que questiona, que pensa, que analisa, que não aceita a coisa pronta, que se rebela contra o comando dado, aquela coisa, é assim, está escrito aqui. O índigo pergunta, está escrito aqui, mas quem escreveu? E por que escreveu? E o porquê que ele estava certo? Então o índigo questiona isso e muita gente não questiona. Tá no livro escrito ali, o professor falou, tá falado e assim que é. O índigo questiona isso e sempre questionou. Sempre houveram índigos ao longo da história. E questiona, mas por quê? Será que está certo assim? Não tem outro jeito, outra maneira de fazer melhor? E vai. Então o índigo faz isso. O cristal vai além disso, ele vê o mundo com outros olhos, ele vê tudo diferente, vê de uma maneira mais harmônica, mais suave, muito diferente, perfeita. Mas também não pode ser porque tem muita criança ferro e bronze. E tem a criança arco-íris que está chegando agora em grande número. A criança arco-íris está chegando em grande número. É uma criança maravilhosa, ela vê o mundo como um arco-íris, mas vê de uma tal forma que ela se torna até egocêntrica, digamos assim. Ela não tem limites, ela não tem barreiras, porque para uma criança arco-íris o mundo não tem cercas, mas tem que ter cercas. Então ela se torna dependente, ela se torna prisioneira de algo que ela abomina e ela se rebela. Em contrapartida, nós temos as crianças ferro e bronze, que vêm, digamos assim, com outro perfil. Não vê o mundo tão lindo, tão cor-de-rosa, mas vê o mundo de uma forma assim, mais eu preciso, eu pego, eu tomo, eu arranco. Nós vemos ao longo da história, se formos analisar, grandes guerras aconteceram com clãs, com aldeias, com povos, com países, com tudo, desde os tempos. Quando vieram o maior número de pessoas, ferro e bronze, porque são pessoas belicosas, pessoas mais agressivas, né? Não são pessoas más, elas são mais sangue, sabe? Aquela coisa assim, não leva o desaforo para casa, olhou torto, o que aconteceu e já vai, sabe? Aquela coisa assim mais sanguínea, totalmente diferente de um arco-íris ou de um cristal. O cristal, a criança cristal e uma ferro
tem um brinquedo, elas vão ter que dividir. A criança ferro não divide, é meu, toma e pronto. E a outra fala, tá bom, então brinca com isso que eu vou brincar com outra coisa. E esquece o assunto. E a criança ferro não esquece, a bronze, pior ainda. Então são perfis humanos que estão nesse planeta e tem mais coisas ainda para ser falado, mas são perfis humanos que existem, estão existindo e os céticos que me perdoem, mas existem, né? Felizmente hoje eu posso falar aqui sobre isso. Se fosse há um tempo atrás, eu ia ser queimado na fogueira, ou guilhotina, ou arrebentado em pedaços. Por quê? Porque eu disse que eu não concordo com isso. Eu não sou contra aquilo, não vou agredir aquilo. Pelo simples fato de falar que eu não concordo, ou naquela época, né, a pessoa falava, não concordo com isso, com essa visão de vocês, ele era queimado. Veja na história. Ou guilhotinado, ou arrebentado, amarrava em cavalo e arrebentava no meio. Por quê? Porque ele disse que não concordava, né? Apenas não concordava, ele não ia contra aquilo, ele não agredia ninguém. Ele só era contra uma ideia pré-estabelecida e forçada. Como hoje nós vemos ainda muita gente dizendo que é assim, isso é do inimigo, isso é do diabo, do capeta, sei lá do que, em religião, em qualquer coisa. Né? Em futebol, política, todo mundo se degladiando. Por quê? Porque alguém disse que é assim e tem aqueles que seguem assim e não questionam. Não questionam. É como uma fila de gansos. Por que ganso anda um atrás do outro? E quando um começa a grasnar, os outros também começam. Por quê? Eu não sei, mas é interessante de pensar. E por que eu tenho que seguir à risca o que me diz e eu não posso contestar? Por quê? Claro que eu posso. De repente, alguém escreveu, fez algo e está absolutamente certo. Eu vou concordar, tá certo. Agora, se eu não concordar, eu vou querer saber por que eu vi diferença naquilo. Eu não vou agredir de jeito nenhum, mas eu vou contestar. Só isso. E é isso que a maioria das pessoas não fazem. Não param para pensar se aquilo que está sendo dito e colocado é o certo. As crianças índigo vieram em maior quantidade na década de 40 até 80 e fizeram essa revolução industrial, essa revolução tecnológica. Fizeram acontecer. Por quê? Porque questionaram. O fio leva a voz até lá. Aí o índigo, né? Ele tá, mas o que mais quer? Que mais que ele faz? Não, ele leva a voz até lá, tá maravilhoso. O índigo não se contenta com isso. Ele não, mas eu quero levar mais longe. Eu quero levar de uma forma mais prática, mais rápida, em maior quantidade. Então o índigo sempre fez isso. A pessoa índigo é assim. Ela faz acontecer de uma maneira maior, melhor. Depois vem a criança cristal. Os cristais vêm para contrabalançar isso, para dar uma amenizada nisso. Porque senão fica tudo muito mecânico. É como aqueles filmes futuristas que a gente vê. Tudo, só o mecânico, a guerra das máquinas. E depois vem a criança arco-íris, para levar esse povo todo, os índigos e os outros, para uma esfera de pensamento um pouco mais humana, mais suave. Só que quando isso é exagerado também não funciona. E aí tem as crianças, os seres ferro e bronze. Eu vou explicar mais sobre essas pessoas, né, ferro e bronze, que pouca ou quase nada de literatura se encontra, para que você entenda melhor como que funciona o nosso ciclo, a nossa roda de Sansara, ou o nome que você queira dar, né? Nessa nossa humanidade, nesse nosso planetinha aqui, que ainda está começando a evoluir, mas vai, eu acredito. Não sei nem por que eu estou aqui, né? Eu sempre questiono isso também. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E de repente eu tenho uma função. Todos nós temos uma função, todos nós temos um porquê de estarmos aqui. Mas eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre a criança ferro, a criança bronze, né, o ser e o contexto geral de tudo isso no próximo vídeo. Curta, compartilha, manda para frente, vamos fazer
esse mundo melhorar, né? E vamos fazer tudo crescer junto. Até já, pessoal.